Agora nós vamos estudar os servidores, né? Eu já mostrei aqui que nós temos dois servidores, esse servidor e esse servidor EF, tá? Eu vou abrir os dois então. Retaguarda, servidor, aqui. E aqui na minha outra instância do Visual Studio, eu vou abrir o servidor EF. Esse aqui é o meu servidor padrão. Eu comento aqui de vez em quando os códigos para ele executar mais rapidamente, né? Nesse caso aqui o código está comentado, porque eu estava fazendo um teste com o SPED, tá? Então, para ele não carregar todos os serviços, eu comentei aqui uma parte do código, mas eu vou descomentar agora para nós analisarmos aí a parte que tem a ver com a NFE. Aqui, ó, deixa só o código do SPED lá embaixo, né? Nesse caso aqui. Comenta o restante para cima, que é para ele carregar mais rápido, tá? Pronto. Vamos procurar então aqui o código da NFE. Aqui está, tá? Esse servidor aqui, ele utiliza o NHibernate. Tá aqui ele, né? Mas ele já tem aquele modelo do Entity Framework que nós geramos, né? Você já viu no vídeo anterior, nós geramos esse modelo. E com base nesse modelo aqui, ele também tem um contexto, contexto do strp. E com base nisso, nós criamos aquela consulta com o banco, tá? Que é essa aqui, ó. Não só a consulta, o CRUD do banco, né? Aqui, ó. Deletar o banco, atualizar o banco, selecionar o banco, com exercício para você implementar a navegação, tá? E aqui selecionar o banco sem ser por página. Esse seleciona pela página, esse seleciona o banco, mas sem levar em conta a página, né? A paginação, tá? E isso usando diretamente o contexto, tá? Perfeito. Então já tinha alguma coisa de Entity Framework aqui, mas o grosso desse servidor é trabalhar com o NHibernate, né? Que diga-se de passagem, eu prefiro trabalhar com o NHibernate do que com o Entity Framework, tá? Mas essa decisão é você quem vai tomar, né? Muito bem. Com isso aqui aberto, eu vou para o meu outro servidor, que eu chamei de servidor EF, servidor Entity Framework, tá bom? Esse servidor Entity Framework, olha, eu coloquei a parte da NFE lá para baixo, tá? E aqui em cima, eu implementei o empresa EF e eu tenho o banco EF, ó, tá? Veja como ele já está diferente aqui, ó. A parte de excluir o banco já está diferente dessa aqui, ó. Tá? Aqui eu uso o contexto diretamente. Aqui eu estou utilizando um repositório, tá? Que eu chamei de DAO, né? Bom, é bom que você pesquise na internet essa questão de repositório e Entity Framework, tá? Existe uma teoria, e ela é muito bem explicada e explanada por alguns colegas na internet, que você não deve utilizar um repositório com o Entity Framework, tá certo? Então veja se faz sentido o que é explicado lá e de repente você usa diretamente o contexto e não um repositório como foi feito aqui. Nós já mostramos as duas formas como fazer, né? Bom, nesse servidor
que eu tenho o Entity Framework, né, que eu chamei de servidor EF, veja que eu continuo tendo aqui a minha model, né? Esse model aqui é utilizado pelo NHibernate. Continuo tendo o meu model EF. Eu não arranquei o NHibernate daqui, tá bom? Que fique claro isso. O model EF é o mesmo que nós criamos naquele momento, numa videoaula anterior que eu apresentei para vocês, tá? Daí eu tenho agora, olha, essa nova pasta que não existia lá no servidor anterior, né? Se você observar, comparando um com o outro, ó, a pasta Entity Framework é algo novo, tá? Essa pasta Entity Framework, né, ela vai tentar fazer algo parecido com o que faz esse NHibernate aqui, ó, tá? No NHibernate eu tenho esse IDAL, que é uma interface, e essa interface ela me traz aqui alguns métodos, né? O método salvar, atualizar, update, delete, select por ID, select MySQL, tá? E todos esses métodos eles são implementados em NHibernate DAO. Eu uso uma seção e implemento todos os métodos aqui, tá? E aí, quando eu quero utilizar esses métodos aí, eu venho aqui no meu servidor, né? E, por exemplo, venho aqui, ó, instancio a sessão com o NHibernate, instancio o DAO e chamo lá o método que eu quero de dentro do DAO, tá? É algo muito parecido que nós fizemos com o Entity Framework. Veja só. Aqui no Entity Framework eu tenho uma IEF DAO, né? Tem uma interface Entity Framework DAO, tá? Nessa interface eu tenho os métodos select all, select, find, inserir, atualizar, excluir e salvar todos, tá? Em Entity Framework DAO eu vou implementar esses métodos aqui. Então, para ficar algo bem parecido para você acompanhar o raciocínio entre um e outro, tá bom? Entity Framework DAO, então eu implemento, né, o select all, o select, o find, o inserir, o atualizar, o excluir e o salvar todos, tá? E como é que eu uso isso daí? Muito fácil. Vamos voltar aqui novamente para o banco. Olha só, instancio o DAO. Ao usar o DAO, eu chamo o método que eu quero. E aí depois eu chamo o salvar todos, né? Porque isso aqui fica num contexto, tá? Onde é que está o contexto aqui? O contexto está dentro da classe do DAO. Tá aqui, ó. Eu já instancio aqui o contexto, tá? E aqui eu já desabilito o proxy e o lazy load, né? Para não ter aí problema quando eu for carregar os meus dados, carregar de um por um do jeito que eu quiser, tá bom? Perfeito. Retornando aqui então, se eu for salvar ou atualizar o banco, o que é que eu faço? Instancio o DAO com o banco. Usando esse DAO eu testo se o banco já tem ID, se tiver, insiro. Aliás, se não tiver ID eu insiro, se não tiver eu atualizo e depois salvo todos. Quando for selecionar o banco, como é que eu faço? Instancio o DAO, né? Primeiro instancio a lista, instancio o DAO. Aí usando o DAO, olha, eu seleciono agora instanciando por página, né? Está implementado já, tá? Seleciono todo mundo, ordenando pelo ID, dou um skip no primeiro resultado e um take na quantidade. Converto isso aqui para uma lista e é assim que eu vou realizar a minha paginação. E funciona sem problema nenhum, tá? E o select banco F, que não é paginando, né? Eu vou lá, instancio o DAO, chamo o select all as no tracking.toList e retorno essa lista de bancos para quem chamou. Perfeito? Muito bem. Então, para que você acompanhe, né, novamente repetindo o raciocínio aqui entre NHibernate e Entity Framework, nós fizemos algo muito parecido aqui entre os dois, tá certo? Mas eu quero que você pesquise sobre utilização de repositório com o Entity Framework, tá? Você viu aí como funciona com o código mais organizado, da mesma forma como nós fizemos com o NHibernate, e viu também da forma anterior utilizando diretamente o contexto como nós fizemos com o banco, tá? Nós vamos ver agora como é que nós fizemos isso com a NFE, né? Deixa eu procurar aqui no servidor que funciona com o NHibernate por NFE. Aqui está.
E no servidor do Entity Framework vamos procurar por NFE e aqui está. Então no delete, deletar um NFE. Aqui eu uso o nbernate DAO da NFE cabeçalho, chamo o método delete, dou um flush, que é para ele executar o que está na sessão. Né? Aqui, ó, instancio o DAO, chamo o método excluir, chamo salvar todos, que seria o meu flush ali do nbernate. Acabou, quase a mesma coisa, né? Deixa eu pular o salvar e aqui para o select NFE cabeçalho. Select NFE cabeçalho, tá aqui ela. Instancio uma lista, instancio o DAO, chamo o método select e retorno. Instancio uma lista, instancio o DAO, chamo o método select all e retorno. Tá? Agora vamos ver paginando. Paginando aqui, olha, eu chamo um select página e implementei isso dentro do DAO do Hibernate, né? Do NHibernate, passo o primeiro resultado, a quantidade de resultados e o objeto. Aqui eu chamo o select all, ordeno pelo ID, chamo o esquive passando o primeiro resultado, o take passando a quantidade de resultados. Praticamente a mesma coisa, né? Aí eu tenho um select NFE cabeçalho ID. Isso é provavelmente a dúvida da maioria de vocês, é como carregar vários objetos, né? E a NFE tem um monte de objeto agregado a ela, né? No NHibernate, eu vou carregando todo mundo aqui, ó. Tá? Instancio um NFE DAO, aí carrego o NFE DAO com a NFE com base no ID. Daí eu carrego o NFE destinatário com base no ID do NFE cabeçalho. Mesma coisa para o emitente, para o local da entrega, local da retirada e por aí vai. Quando eu chego nos detalhes, para cada detalhe que tiver na lista de NFE detalhe, eu vou carregando os objetos vinculados. COFINS, ICMS, ISS, PIS, IPI, por aí vai. Tá? Como é que eu faço isso com o Entity Framework? Olha só. Instancio o DAO da NFE, seleciono a NFE com base no ID e pego o primeiro item. Tem que dar esse first para ele pegar o primeiro item. Daí eu crio um DAO para o destinatário e seleciono o destinatário com base no ID que está no NFE cabeçalho. Tá? Mesma coisa eu faço com o emitente, com o local da entrega, com o local da retirada, com o NFE transporte, com o NFE fatura, com a duplicata e por aí vai, tá? A grande diferença aqui entre um e outro, né, é que dentro dos meus DTOs do NHibernate, o NFE destinatário é um objeto, tá? Dentro do meu modelo aqui do Entity Framework, o NFE destinatário é uma lista, tá certo? E ele entende como sendo uma lista que ele fez a engenharia reversa do banco de dados. E quando você começa a pesquisar sobre o Entity Framework, você vai vendo que, de repente, para você ter uma relação entre uma tabela mestre e uma tabela detalhe, uma relação de 1 para 1, na verdade, né? Não é entre mestre e detalhe, uma relação 1 para 1 entre NFE cabeçalho e NFE destinatário, talvez a tabela NFE destinatário não precisasse ter um ID. Tá? E aí você precisa mapear de uma forma diferente, né, para que você consiga trabalhar com o destinatário aqui como sendo um objeto. Eu não fui atrás de fazer esse mapeamento. Tá? Eu utilizei ele como uma lista mesmo e eu sei que se tiver destinatário só tem um. Por isso que lá na view eu pego o zerinho lá, né? NFE destinatário 0.nome, porque eu sei que se tiver destinatário ele vai ser o primeiro item da lista, pois é uma relação 1 para 1. Mas o ideal mesmo é que você trabalhe com o destinatário, com o emitente, né? Com esses itens aqui, ó, como sendo 1 para 1 mesmo, assim como está mapeado no banco de dados. Então, como sendo objetos, não como sendo listas, tá? Vai ficar esse exercício para você realizar. Você vai pesquisar como é que você vai fazer isso aí, como você vai alterar o mapeamento para trabalhar com objetos, né? Foque pelo menos no destinatário, trabalhar com o destinatário como um objeto e não como uma lista. Mas trabalhando assim como lista vai funcionar sem nenhum problema, tá bom? Então depois que nós carregamos tudo aqui, ó, ele vai retornar a NFE devidamente populado, tá? Agora vamos para o salvar. O salvar talvez é o que você vai gostar mais, né? Aqui no salvar, no NHibernate, como é que eu faço? Primeiro eu calculo a chave de acesso, tá? Depois eu salvo a NFE cabeçalho e aí eu vou salvando item a item,
né? Um negócio meio chato isso daqui, tá? Com o Entity Framework eu não preciso disso, tá? Com o Entity Framework eu também preciso calcular a chave de acesso, até comentei aqui para fazer alguns testes, mas depois que eu calculo essa chave de acesso, basta eu chamar o método inserir NFE cabeçalho. E todos os objetos que estiverem aqui vinculados, destinatário, emitente, seja o que for, ele será persistido também, tá? Quando você realizar os testes, né, que você fizer a consulta aqui, ó, você abre lá o SQL Server Management Studio, coloca assim, por exemplo, você faz os testes com NFE cabeçalho e NFE destinatário, tá? Select all for NFE cabeçalho, select all for NFE destinatário, e você vai vendo que ele vai persistindo aqui, né, os dados de cabeçalho e destinatário sem nenhum problema quando você envia do cliente para o servidor, tá? Evidentemente você pode colocar os outros itens aqui também, né? Emitente, produto e tudo mais, tá? Mas os testes que eu fiz e que você está recebendo é com cabeçalho e destinatário. Os demais você vai implementar como exercício, tá? Então é isso, né? Você viu que não tem muita dificuldade de trabalhar com o Entity Framework. Agora eu pessoalmente gosto mais de trabalhar com o NHibernate, tá? Você então vai realizar suas pesquisas, vai fazer essa implementação, né? Vai realizar alguns testes de performance, tá? E vai decidir qual é o melhor para se trabalhar, Entity Framework ou NHibernate. Aí a decisão ficará com você.